Pense num personagem do futebol que tem uma história ruim em determinado estádio. Se você pensou em Rogério Ceni no Allianz Parque, acertou. Como atleta e como técnico, suas idas ao estádio do Palmeiras terminaram invariavelmente de forma cruel e trágica. Nas 5 vezes, 5 derrotas, nenhum gol marcado pelo time que Ceni estava representando. Essa relação amarga para o atual técnico do São Paulo começou em 2015, ainda como capitão e ídolo do clube do Morumbi. Foram 2 jogos e 2 goleadas. O primeiro, pelo Paulistão, nos 3-0 aplicados pelo Verdão, teve um golaço de Robinho quase do meio de campo. Inesquecível. O outro, pelo Brasileirão, foi ainda pior. Palmeiras 4-0. Aposentado de dentro dos gramados, Rogério, como treinador, esteve em outras 3 oportunidades no estádio do rival desta quarta. Em 2017, com o próprio São Paulo, levou outro 3-0. Em 19, já no Fortaleza, viu seu time cair por 4-0. E no mesmo ano, na passagem relâmpago no Cruzeiro, seu melhor resultado, perdeu por apenas 1-0. Mais do que querer quebrar esse tabu indigesto particular, Rogério Ceni sabe que o choque rei desta quarta-feira pode ser fundamental para o São Paulo não correr nenhum risco de rebaixamento nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. O risco de Z4 pode ser já neste meio de semana. Se a sina de Rogério Ceni prosseguir e Bahia e Juventude vencerem, o São Paulo vai cair para o 17º lugar. Por isso, o clima no clube está tenso. Na manhã desta terça, cerca de 20 membros de uma das principais organizadas estiveram no CT para uma conversa com a direção, comissão e atletas. Ficaram cerca de 1h30 dentro do local e se reuniram com o adjunto de futebol Nelson Ferreira, com o coordenador Muricy Ramalho e 4 jogadores, Miranda, Luciano, Reinaldo e Bruno Alves. Segundo o apurado com um destes torcedores, foi papo reto, olho no olho. Eles queriam mais. Queriam que Volpi e Rogério Ceni estivessem na reunião, o que não aconteceu. Lógico, né? Cabe agora a Rogério quebrar seu tabu pessoal para evitar que outros protestos, talvez menos pacíficos, possam acontecer ainda neste Brasileirão. Portão fechado, Rogério Ceni, não, ele tá rindo ali no telão, mas na real não tá muito contente, nada contente depois da goleada sofrida contra seu ex-time, o Flamengo. Zupac, e é interessante, né, essa coisa do torcedor que vai falar que é São Paulo, tem que respeitar essa camisa, como se isso fosse fundamental para o time mudar um comportamento dentro de campo. E aí depende muito do intuito, né? Se a ideia da visita aos jogadores era pressionar mais, isso tem de mais atrapalhar do que ajudar. Porque eles já estão sob pressão. A pressão dos resultados, a pressão do desempenho, a pressão do treinador, a ameaça de rebaixamento, que é péssima, historicamente, seria uma tragédia para o clube e para eles também. Então, mais pressão, eu não acho que ajudaria. Acho que nesse caso só atrapalha. Se for apoio, talvez tenha algum sentido ali de animicamente tentar resgatar um pouco da confiança para o time do São Paulo. Não acho que seja inaceitável receber os torcedores. Acho que muitas vezes faz parte da relação. Mas eu acho pouco saudável. Assim, eu acho que traz poucos benefícios para o tanto de barulho que faz. Mas o São Paulo, nesse momento, está procurando uma direção. E eu não estou falando dos dirigentes, porque eles lá estão. Mas o São Paulo está batendo cabeça, né? Então, o São Paulo interrompeu um ciclo de trabalho, contratou o Rogério Ceni. O começo foi interessante. Agora o time já vai caindo dentro do padrão que apresentava com o Hernan Crespo. E aí vem a reflexão. Será que o problema é inevitável que venha essa reflexão? Será que o problema era o Crespo? Porque hoje o São Paulo está jogando algo mais parecido com o que estava jogando com o Hernan Crespo. Os problemas voltam a se repetir, né? Então, é um momento de se preocupar, sim. São Paulo corre risco, sim. São Paulo está caindo em termos de rendimento, sim. No pior momento possível. Os jogos não são fáceis. Os adversários começaram a ganhar. Juventude ganhou. O Grêmio ganhou, recentemente Bahia, o Ceará, os times começaram a ganhar e o São Paulo está acumulando derrotas e tropeços, né? Então, não vejo como positiva uma pressão a mais em um grupo que o próprio Rogério cita, que não é um grupo que responde bem à pressão, um grupo calado e que nesse momento ele tem que ser mais acolhido do que cobrado mais uma vez. Ali foi um erro do Rogério. O Rogério chegou já na reta final do campeonato, a situação do São Paulo não era boa, não era confortável, mas não era desesperadora como é agora. A situação do São Paulo eu classifico como desesperadora. Verdade. Porque o São Paulo tem pelo menos 2 jogos
que eu acho que dificilmente ele ganhe. Um é o jogo contra o Palmeiras, porque é difícil jogar no Allianz, agora é com torcida. O São Paulo recentemente fez alguns jogos bons no Allianz, eliminou o Palmeiras, ali tinha a torcida, mas as vitórias que o São Paulo, as duas que ele conseguiu no Allianz, eram sem torcida. E sem Rogério Ceni. E sem Rogério Ceni. O jogo contra o Grêmio fora de casa vai ser uma guerra, aí sim, vai ser realmente um confronto direto. Eu acho difícil o São Paulo chegar lá e ganhar do Grêmio, vai ser uma batalha. Então o São Paulo depende muito da sua torcida nesses 3 jogos como mandante. Atlético Paranaense, que é na semana que vem, dia 24, e depois os confrontos diretos contra o Sport e Juventude. Se o São Paulo vencer esses 3 jogos, eu acho que o São Paulo não cai. Mas se o São Paulo não vencer um desses 3 jogos, a situação dele fica dramática. Então, por isso que eu acho que é positiva essa reunião. Isso não foi invasão, isso é reunião. Reunião. A Independente é a principal organizada do São Paulo, então ela tem envolvimentos políticos, agora tem até casa ali perto do Mansão, perto do Morumbi e tudo mais. Ela criou um atrito com o Rogério quando ele chegou. Lembra que exigiu pedido de desculpas do Rogério, porque ele fez elogios ao Flamengo, a torcida do Flamengo, de certa forma minimizando a torcida do São Paulo, né? Quer dizer, de alguma forma, né? Exaltando a torcida do Flamengo. Então, ficou uma animosidade. O Rogério não chegou no São Paulo e não foi tão bem recebido por boa parte dos São Paulinos, especialmente da Independente, que é essa galera que foi ali, é uma galera atuante. Então, deu para ver nesse jogo contra o Flamengo, não só pelo número de São Paulinos presentes, mas pela manifestação de apoio da torcida. São Paulo perdendo de 1-0, 2-0, perde jogador, 3-0, 4-0, e a torcida cantando até o fim. 50 mil pessoas no Morumbi. Por exemplo, o São Paulo não caiu em 2017, as pessoas falam que é porque o Hernanes voltou. Não, foi a torcida. Né? Em 2013, porque o Muricy voltou. O São Paulo não caiu por causa da sua torcida. Em 2017, o time de São Paulo pegou, esse time era um time limitado, 2013 também, o time de São Paulo levou o time no colo, lotando, era das maiores médias de público, né? E o São Paulino muito consciente, sabendo que o time era limitado, mais limitado até do que esse agora, se você espremer. E a torcida de São Paulo carregou o time para a reta final do campeonato. O São Paulo não passou susto. O São Paulo terminou de 10º, a pior campanha acho que foi 11º, com mais de 50 pontos. Né? Então, na reta final, o São Paulino estava tranquilo. Ele passou sufoco ali, no meio do campeonato, virou ali no comecinho do segundo turno. Quando começou a subir de produção, cresceu. Viés de alta. Não é o caso agora. Essa situação que o São Paulo está passando, de chegar faltando 6 rodadas, em viés de baixa, com outros concorrentes ali com viés de alta, o São Paulo nunca tinha experimentado. O São Paulo não passou. Então agora é o momento mais ameaçador para um time que nunca foi rebaixado na sua história. Então, nesse momento, o que adianta? Reclamar do Pablo, do Vitor Bueno, do Diego Costa? O torcedor não é burro. O torcedor sabe que o Rogério Ceni, ele estava tudo cabisbaixo na coletiva. Não adianta. Esse é o elenco que São Paulo tem agora. Esse é o time que tem agora. Então, vamos dar a mão todo mundo. Diretoria, comissão técnica, Muricy Ramalho, Rogério, torcida. Vamos tentar transformar esse time em uma onda positiva para fazer esse campeonato. O Rogério chamou. Entramos em um campeonato. São Paulo entrou no começo da temporada num campeonato que era na fila e que virou uma Copa do Mundo para o São Paulo ganhar e fez certo. São Paulo fez certo. São Paulo precisava ser campeão. Gerações que não tinham visto. E era a única chance grande de título do São Paulo na temporada era o Paulista. E parabéns, ganhou. E agora o São Paulo está em outro campeonato, tão ou mais importante que o Paulista, que é lutar por ser o tabu de nunca ter sido rebaixado. Ainda, então precisa ter uma comunhão. Ó, a torcida, as informações que a gente tem é exatamente essa. Falaram, pegaram os líderes, eles escolheram a dedo. Não adianta ele ir lá e pressionar Igor Gomes, Gabriel Sara, entendeu? Ou os jogadores que você já sabe que não vão ficar para Rojas, que não vai ficar para temporada, ou Benítez, que também talvez não fique. Pegaram os jogadores mais experientes. Cara, ó, se tem racha nesse elenco, estrangeiro, que muita gente na comunidade São Paulina fala, as faltas do Benítez foram muito claras. Teve uma falta do Benítez, antes do gol contra o Fortaleza, que ele pegou para bater, o Lisieiro chegou afastando ele, o Léo Pelé chegou afastando ele. Não, quem vai bater é o Igor Gomes. Verdade. O Volpi saiu lá do gol. Não, sai o Benítez completamente escanteado. A sensação que dava é assim, não, Benítez, não queremos você. E aconteceu mais ou menos isso também no jogo contra o Fortaleza. O Reinaldo meio dando bronca, né, e tal, não sei o quê e tal, você que está chegando na bola. Ele bateu rápido e fez o golaço. E aí todo mundo não sei o quê. Então, dá para ver que o ambiente... O Rigoni não joga... Desde a saída do Crespo, o Rigoni não joga nada.
O Rigoni que era o melhor jogador do time. Era o melhor jogador. Aí você vai falar, pô, então o torcedor, ele acha que tem coisas estranhas. O Muricy não aparece para falar. O presidente do São Paulo só aparece quando tem título do basquete, título das garotas do time de base. Agora, a esperança do São Paulino é que o São Paulo repita o que fez contra o Corinthians, que foi um clássico, amanhã contra o Palmeiras, e que entre com aquela vontade. E tem que acabar com essa divisão, se é que existe mesmo no elenco, isso tem que acabar. E aí eu fico impressionado com essa informação que o Edu Afonso trouxe. O Rogério Ceni nunca venceu no Allianz Parque. Nunca fez gol. Impressionante. O time dele não fez gol. E é bem nesse cenário. Se o São Paulo entrar por pouco tempo, igual entrou contra o Flamengo, vai ser atropelado de novo. De outra forma, né? Porque o Palmeiras joga de outra forma, na comparação direta com o Flamengo. Mas se não entrar como entrou contra o Corinthians, e esse é o parâmetro, né? Não só pela maneira que o São Paulo jogou, não só pela vitória no Clássico, mas pela maneira que o São Paulo competiu e se impôs desde o começo, se não entrar assim contra o Palmeiras, corre o risco de perder de novo. Porque em condições normais, o Palmeiras já é favorito. Então o São Paulo tem que entrar na pegada do majestoso, dali para mais, para tentar ganhar do Palmeiras e não se enfiar num buraco ainda maior, faltando aí 5, 6 jogos para acabar o campeonato. O alívio é que o Dudu não joga essa partida, esse clássico pro São Paulo, né? O melhor reforço do São Paulo, né? O São Paulo vai tentar trazer o Arboleda de longe para chegar correndo e jogar e tentar resolver o lado direito da defesa São Paulina. Só que, sem dúvida, o maior reforço do São Paulo é a ausência do Dudu. O que eu acho que hoje, em condições normais, não sabemos a escalação do Palmeiras, sem Felipe Melo, Piquerez não deve ser aproveitado, né? Jogando na altitude, o Uruguai perdeu. O Jorge treinou, né? Porque se jogar o Vitor Luiz, o Palmeiras sofre mais. Mas se jogar o Jorge, que tecnicamente é melhor, o ritmo de jogo já é bem inferior também, né? Eu acho que pela pancada que o São Paulo levou do Flamengo, do jeito que levou, por esse histórico do São Paulo e do Rogério Ceni, o São Paulo vai jogar para empatar. Um pontinho para o São Paulo, o Rogério Ceni e São Paulo assinam agora. Renostil para o São Paulo, Allianz, São Paulo ganhou poucas vezes lá. Palpite, vamos ver. E não vai dar de novo. Vai dar Palmeiras. 2-0 para o Palmeiras. O São Paulo vai ter que decidir sua sorte nos próximos jogos contra times que lutam diretamente contra ele no rebaixamento. E o Palmeiras vai ir encaminhando a sua preparação para a final da Libertadores. Embora nesse jogo não vai ter Dudu, não vai ter Felipe Melo, Daverson, Luan. Mesmo desfalcado, tá com a vida tranquila, vai passar pelo São Paulo 2-0. Mas eu quero saber o seu palpite sobre esse jogo, Arnaldo. Jogo dramático pro São Paulo, jogo de preparação pro Palmeiras. Palmeiras e São Paulo, palpita daí. Tione, não tá para peixe, né? São Paulo com essa fase é possível que inicie a próxima semana na zona de rebaixamento. Também acho que dá Palmeiras, 2-0. São Paulo difícil, vai ter que se virar na semana que vem contra o Atlético Paranaense e depois contra o Sport. E aí, pessoal, vou iniciar com uma frase que o Rodrigo Bueno falou: o torcedor não é burro, a gente sabe o time que tem. E, infelizmente, é um elenco descompromissado. E que se tiver compromisso e principalmente vontade, faz jogo duro com qualquer um. Só que tem que depender do dia, né? Contra o Corinthians foi legal, contra o Ceará, apesar do empate, foi legal, contra o Inter foi legal, agora contra o Flamengo não foi legal. E contra o Palmeiras, como é que vai ser? Por isso que a gente não bota a mão no fogo por essa equipe. Não tem uma regularidade. Vence um jogo muito bem, então uma cacetada, uma traulitada no outro. E o São Paulo já tá alguns jogos sem vencer, né? Perdeu pro Bahia, jogo horroroso. Contra o Fortaleza só foi acordar depois que tomou o gol. E contra o Flamengo, contra o Flamengo não teve jogo, né? Então é hoje São Paulo e Palmeiras e São Paulo no Allianz, às 8h30 da noite. E, na verdade, é expectativa, ansiedade para que o jogo termine, como eu falei em vídeos anteriores, né? E que o São Paulo consiga pontuar. A escalação depende da vinda do Arboleda. A lateral direita fica a dúvida se é Igor Vinícius ou um zagueiro, seja Bruno Alves ou Arboleda. O Orejuela não está sendo cotado até o momento. O meio de campo vai ser aquele meio de campo meio de Cotia, Liseiro, Gabriel Sara, Nestor e Igor Gomes. Na defesa ali vai ter o Léo, o Miranda e na lateral esquerda o Reinaldo. E no ataque Rigoni e Luciano. Pelo menos se o Rogério Ceni manter esse time, pelo menos você já sabe quem é do 1 ao 11. E vamos ver, né? Vamos ver se São Paulo aí muda de ânimo e depois dessa reunião aí com a torcida independente, né, mostre mais comprometimento em campo e que pelo menos venda com dificuldades uma derrota. Mas assim, tô esperançoso pelo menos em sair de lá com um pontinho. A gente tem que pontuar até porque o Grêmio venceu ontem. E o Grêmio, apesar de ter uma tabela na teoria difícil,
O Flamengo deve jogar com time reserva, o Atlético com time reserva, vai pegar agora a Chapecoense, quer dizer, também tem que ficar ligado no Grêmio, viu? Não tá morto não. Isso sem contar que hoje o Juventude joga em casa contra o Fluminense e o Bahia pega o Sport fora de casa. 2 jogos que ambos os times podem vencer tranquilamente. Então São Paulo tem que pontuar para não cair no Z4, porque quando cai a coisa fica difícil. Lembrando que o próximo jogo do São Paulo só vai ocorrer na próxima quarta-feira contra o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense que vai jogar agora no fim de semana final da Sul-Americana. Então eu vou torcer muito para o Atlético Paranaense ser campeão, para vir com aquele time reservão, vindo de ressaca e que a gente consiga os 3 pontos. Meu amigo, agora o importante não é o futebol, é o resultado. 3 pontinhos. Um ataque, meio gol, um gol. Não dá para pedir muito. E aí, quando terminar a temporada, se Deus quiser, o São Paulo ainda na primeira divisão, aí a gente começa a cobrar um faxinão, porque é mais do que necessário no São Paulo Futebol Clube. Então é isso. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Hoje tem Palmeiras e São Paulo. Vamos São Paulo. Tudo sobre o nosso tricolor, qualquer novidade, qualquer notícia, você já sabe, tem vídeo no canal, tá ok? Até porque, como eu sempre digo, o São Paulo não para. Então, um ótimo jogo a todos. Vai ser difícil, eu sei. Saudações tricolores e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.